Paz, irmãos. Eu estou alegre e feliz de estar aqui com vocês, né? Muito bom. Agradeço aos irmãos, né? A gente agradece primeiro ao Senhor e aos irmãos que se esforçaram grandemente aí para esse tempo ser possível, né? Sempre sejam gratos, viu, jovens? Aqueles que estão aqui batalhando. Um dia que vocês possam servir também, né? Se talvez chegarem no tempo de servir, vocês vão ver que não é tão simples assim, né? Você organizar, você tá junto, você fazer tudo. Os irmãos fizeram até um mutirão aqui, né, para ficar vários, né? Não foi nenhum, né, irmão? Horas de estava até altas horas da noite. Então você vê que às vezes a gente chega aqui, tá tudo pronto. Apesar que ainda, tá faltando um piso ali. Claro, vamos chegar lá, né? Mas as coisas, elas exigem muita luta para a gente conseguir, né? Às vezes. Você vê que quando Jesus fala para os discípulos, vão lá na última ceia, vocês vão encontrar, vocês vão procurar tal pessoa, vai ter um cenáculo todo mobiliado lá para a gente fazer a ceia. Os discípulos não fizeram nada, mas alguém preparou aquele local, né? Então, sejam gratos e agradeçam ao Senhor, orem por esses irmãos, né? Porque se daqui um tempo for ter outro aqui, vai ter outros irmãos, vão ter luta também, vão ter que ter trabalho. As irmãs estão na cozinha, olha lá. As irmãs que estão, as meninas, vocês queriam estar todo o tempo na cozinha cozinhando para os outros? Não, né? Mas que um dia vocês queiram. Um dia vocês possam ter um coração para servir. Jesus falou que os discípulos, muitas vezes, você vê que eles estavam brigando para quem era o maior? Quem é o maior? Quem é o melhor? É o Pedro, é o Tiago, é o João, não sei quem, é o não sei o que lá. Será que é um que briga mais forte, é mais forte ali, não sei o que aguenta mais peso? Jesus falou, trouxe uma criança, falou, vocês sejam como essa criança aqui. Os reis da terra, eles querem dominar, eles querem governar, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. Sirvam. Vocês são jovens, vocês estão muito acostumados a ser servido. Aqueles que conhecem a Deus e que andam com Deus, o Senhor vai quebrando eles para que eles sirvam. E aí vocês vão poder experimentar. Vocês ainda, acho que experimentam um pouco isso, mas possam experimentar primeiro nas suas casas a alegria de poder servir. Vocês podem servir os seus pais, seus irmãos, não é assim? Vocês podem, não precisa ser obrigado. Quando as coisas é obrigado, arrastado, é sempre mais difícil, né? Mas que vocês ganhem isso ainda. Tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas o Senhor já está... queria deixar isso para vocês. Olha aí. As pessoas fizeram serviço e recebeu serviço, mas teve irmãos que fizeram voluntários no final de semana, mesmo a gente oferecendo pagamento, alguns irmãos dizem a Deus e além de não querer receber, dá o final de semana para você ficar vários finais de semana. Que bênção, né? E aí, o Senhor, Ele vê. Vocês acham que Ele não vê? Ele vê. A gente vai ver que Ele vê. E Ele recompensa. E a recompensa dele, irmãos e jovens, eu não sei dizer o tamanho ainda. Ele já nos deu bênçãos que será que a gente pode medir? A gente não pode. Efésios fala que Deus, Ele nos amou tanto que Ele derramou toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos. Você quer bênção? Deus já nos deu tudo. Todas as bênçãos que nós precisamos, Ele já nos deu. E aonde que está isso aí? No seu Filho, Jesus. Mas é só isso? Não, não é só. É tudo isso. Você vai descobrir ainda. Se você creu, você já está descobrindo o que é Jesus. Se você não descobriu,
se descubra. Vamos orar para que Deus, o Pai, Ele abra os seus olhos para ver o seu filho. Um dia do céu, lá os discípulos estavam lá, Pedro, Tiago e João, ali com ele, e ele foi transfigurado. Esse corpo humano agora se transformou naquele que nós vamos ver, aquele corpo glorioso. E eles ficaram ali, o que é isso? Como assim? Ué, esse aqui não é o Jesus que a gente conheceu, né? E tanto que Pedro se maravilhou tanto que ele queria ficar ali, né? Estava começando a ir embora. Não, vamos fazer 3 tendas aqui. Não, aí aquela voz veio do céu e falou o quê? Esse é o meu filho amado. Vocês conheçam Jesus. A gente está estudando aqui sobre os reis de Israel. Vamos chegar no rei Asa. Vocês já estudaram quem? Quem? Saul? Davi? Roboão? Abias. Eu ouvi a mensagem do... Eu não estava aqui, mas eu ouvi pela internet. Já ouvi a mensagem do Alisson, não, do Adriano. Eu ouvi a primeira mensagem do Adriano, eu ouvi. E aí, logo no começo, ele fez a pergunta, né? Quem que leu aqueles versículos e todos os textos que foram incentivados vocês a ler, né? Quem que leu todos? Não é ninguém? 3? E vocês leram todos, tanto os reis quanto crônicas também? Muito bom. Eu terminei hoje também. Na hora que eu estava vindo aqui, eu terminei. Eu até pus no carro lá eu fui viajar, pus no carro para a Bíblia falada. E fui ouvindo também e terminei toda essa leitura. E aí é um incentivo para aqueles que não leram. Aí você fala assim, eu não tive tempo. Você teve sim. Quanto tempo que o Adriano, que a gente passou esse tempo aí? Foi bastante texto, mas faz quanto tempo? Um mês, não menos? Um pouco mais de um mês? Um mês e pouco, talvez? 22 dias. Ah, não foi mais, não foi não? Foi 21 dias? Foi um tempo apertado. Mas se alguns conseguiram, porque dava, né? Então, da próxima vez, lutem para conseguir. E se for menos, talvez da próxima vez, não sei, pode ser menos textos, né? Aí se você leu tudo, lê de novo. E se você conseguiu ler 2 vezes, leia 3. Aqueles que já leram a história do George Miller, quando ele, no final da sua vida, perguntaram para ele, irmão George, o que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo aqui? Ele falou, eu gostaria de ler a Bíblia mais uma vez. Ele já tinha lido mais de 200 vezes. Você fala assim, mas já leu tanta vez? Irmãos, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, é diferente. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Tem tantos detalhes na palavra de Deus que é inesgotável. Quando você lê, a gente leu bastante aqui, daqueles que leram tudo, e tem bastante texto, né? Mas às vezes, um detalhezinho, aquele detalhezinho que você leu uma vez, às vezes nem percebeu, depois você lê de novo e o Senhor ressalta, né? Isso é maravilhoso. E eu fui muito abençoado com toda essa leitura. Aqueles que leem, isso por que a gente pediu para os irmãos e os jovens lerem? Não é só para dar tarefa para vocês. Aqui estamos na escola, vamos estudar aqui e depois vão ter prova. Não é isso. É para quê? Porque aqueles que leem, quem que vai ser o mais abençoado? Vocês mesmos. Vocês vão aprender pela graça do Senhor. Então, é muito precioso esse aprendizado. E quando vocês chegam aqui sem ler, aí o irmão vai falar, imagina só, o Adriano falou sobre Saul, depois o André falou sobre Davi, né? Poxa, quantos capítulos a palavra de Deus usa para falar sobre Davi? Muitos e muitos. Acho que foi o Davi, foi o homem de Deus que mais tem capítulos na Bíblia dedicados à vida dele.
E como que o irmão vai falar em 1 hora, ele vai conseguir falar tudo sobre a vida de Davi? Não, vai ter que ter uma conferência, vamos ter que estudar anos sobre a vida de Davi. A vida de Davi. Agora você vai ler depois os Salmos de Davi. Ah, isso não deu tempo de ler, mas no meio daquelas batalhas e no meio das lutas de Davi, na hora que Davi estava lá na caverna de Adulão, fugindo de Saul, ele escreve um salmo. E depois, na hora que ele foi se fingiu de louco lá com o rei, ele escreve outro salmo. E quando ele vence os inimigos, ele escreve outro. E quando ele tinha lutas, ele escreve outros. Ele foi o salmista de Israel. Então, quanto a gente ganha conhecendo a história, e depois você vai vendo, puxa, nessa hora aqui surgiu um salmo. Olha, nessa hora tem uma outra maravilha aqui. Então a palavra de Deus não tem ouro. Cada página que você for ler aqui já tem ouro. Ouro. Busque a palavra de Deus. Ó, 1 Samuel 9. Não vamos ler aqui não. Mas vai contar o que? Antes de Saul aconteceu uma coisa. Antes, vocês começaram a ler Saul, né? Primeiro rei de Israel. Só que antes de Saul aconteceu uma coisa. Se você estudar a história, se você já leu a palavra, você vai conhecer que antes dos reis de Israel tinha o quê? Os juízes, certo? O povo foi libertado do Egito. Deus tira aquele povo do Egito, passa eles pelo deserto. Não era para eles ficarem 40 anos lá. Era para eles ficarem 2 anos, era aproximadamente 2 anos, no máximo a viagem. E na hora que eles estavam ali, na entrada da terra, né? Que eles falaram, Deus falou, pode entrar. Eles falaram, não, mandaram os espias desanimaram o povo, eles voltaram, ficaram 40 anos. Depois entraram na terra com Josué. E aí depois de Josué, veio o quê? Uma outra geração que não conhecia o Senhor. Começou a andar longe dos caminhos de Deus. E aí Deus começou a mandar quem? Levantar juízes. Levantou Sansão, levantou Jefté, levantou muitos juízes. Samuel foi o último dos juízes. Certo? Foi um profeta de Deus, mas ele também ele julgou a nação, ele comandou até Israel em batalhas ali com oração e junto com o povo. Se vocês lerem a vida de Samuel. E aí Samuel está velhinho já, aqui em Samuel 9. Samuel 9 não. 1 Samuel 8. Os israelitas vão pedir um rei. Aí o Samuel, envelheceu e os seus filhos ficaram como juízes. Mas os filhos de Samuel não foram como seu pai. Samuel era um homem de Deus. Lembra como Samuel nasceu? Vocês lembram, né? A mãe dele podia ter filhos? Não. Ela orou, clamou ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ti. Esse foi Samuel. Ele não podia ter nascido naturalmente, mas o Senhor interviu e ele nasceu. E aí os seus filhos não foram como Samuel. Isso é um primeiro princípio que eu gostaria de falar até do rei Asa, mas já pode ser aplicado aqui nos filhos de Samuel. O nosso passado, ele não determina o nosso futuro. Quando nossos pais, eles não temem ao Senhor, não seguem ao Senhor, não quer dizer que nós não vamos seguir. Ou o contrário. Se os nossos pais seguem ao Senhor, amam ao Senhor, não quer dizer que nós vamos servir ao Senhor e seguir ao Senhor. Isso não é uma coisa que como 1 mais 1 é igual a 2. Não é. Não é. Porque cada um, ele é responsável pelas suas ações. Cada um é responsável pela sua vida. Cada um vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Você não pode chegar diante de Deus e falar, mas meu pai me criou assim. Então, por isso que eu não servi a Deus. Ou não sei quem fez assim, minha avó, não sei quem. Não. Você é responsável diante de Deus pelos seus atos. Então, por isso que você tem que temer.
Você tem que buscar a Deus. Então, se o seu pai seguiu ao Senhor, use ele como espelho, use homens de Deus como espelho e siga o Senhor. Se ele não seguiu, se sua mãe não seguiu, se você teve más influências, deixe essas más influências de lado, busque boas influências, leia a Bíblia, conheça homens que serviram a Deus, seguiram a Deus, e fala, poxa Senhor, me dá graça, eu quero ser como essa pessoa, eu quero seguir como esse homem seguiu a Deus, como essa mulher seguiu a Deus. Na Bíblia não fala só de homens, fala de muitas mulheres que serviram a Deus, de diversas formas. Débora foi uma juíza em Israel, né? Então, que você não se esconda atrás dos seus antepassados, mas se coloque diante do Senhor e peça a graça do Senhor e busque pessoas que possam te ajudar, certo? Então, Saul foi o primeiro rei de Israel, mas o que aconteceu em Samuel 8? Os filhos dele, de Samuel, não estavam seguindo o caminho do seu pai, e o povo começou a falar, Samuel, seus filhos não seguem igual você, mas nós queremos um rei. O reinado desses reis, primeiramente, saiu de Deus? Não. Não foi Deus que falou assim, eu vou dar um rei para vocês. Não foi Deus, foi o povo. O povo pediu que nós queremos um rei. Eu não sei se outros irmãos já compartilharam esse detalhinho. Não. Então, amém. O povo quis um rei. Nós queremos um rei. Lá no versículo 20, fala que eles queriam um rei. E aí Samuel falou o quê? Antes do 20. Ele falou, vocês querem um rei? Então, quando vocês têm um rei agora, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Seus filhos vão ser levados pelo rei para ser cozinheiro, para ser padeiro, para ser guerreiro, para ser muitas coisas com o rei. Vocês vão perder muitos dos seus filhos, suas mulheres, vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão ter que... Muita coisa vai acontecer que vocês não vão achar muito bom. Aí, o que eles falaram? 1 Samuel 8, 19. Quem lê? Quem lê? Lê pra gente aí. Lê aí, Alisson. Sua voz de locutor. 1 Samuel 8, 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E o 20 também. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Tá vendo o que eles falaram? Ó, Samuel falou, a lista aqui, ó. A lista de problemas que vai acontecer com vocês, e depois vocês vão ter outros problemas, que não estava aqui na lista ainda. Eles falam, não, nós queremos assim mesmo. Irmãos e jovens, esses muitas vezes, leia a Bíblia assim, ó. Quando acontecer isso, você fala assim, poxa, se eu tivesse lá, será que eu ia falar isso também? Talvez sim. Muitas vezes nós falamos isso. O Senhor fala assim, ó, o seu pai fala assim, ó, meu filho, não faz isso aqui, porque pode acontecer isso, 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 isso. Eu vou fazer isso mesmo. Duro, coração duro. E o que o Senhor fez? O que Deus fez? Tá bom, vocês querem? Então vocês vão ter. Quem que foi o primeiro rei de Israel? Saul. É o rei perfeito para aquele povo. Não é assim? Esse é o rei que o povo escolheu, Saul. Não foi ele que escolheu, se não teve uma eleição, né? Mas Deus dá o que a gente quer, irmãos. Deus dá o que a gente quer. Você quer seguir longe dele? Vai em paz. C.S. Lewis disse uma frase uma vez que eu achei interessante e ao mesmo tempo chocante, né? Porque ele fala que Deus é tão bom e Ele dá aquilo que nós queremos. E as pessoas que vão estar no inferno, Deus deu a elas o que elas queriam. No fim, Ele deu a elas o que elas queriam.
Porque elas não queriam estar com Ele. Elas não queriam a Deus. Elas não querem se arrepender. Elas não querem buscar a Deus. Elas não querem servir a Deus. Então Deus vai obrigá-las? Será que você acha que Deus vai te obrigar a servir a Ele? Não vai. Não vai. Deus não vai te laçar igual um boiadeiro pega um boi bravo, né, Henrique? Fala aí como é que é para pegar o boi bravo. É difícil? Rapaz. Mas se você for um bom boiadeiro, você pega, né? Laça o bicho, pega no chifre e vem, o bicho vem berrando e gritando, mas você domina ele. Mas Deus não faz assim conosco. As cordas de Deus são cordas de amor. Ele nos atrai pelo seu amor. Que Deus bondoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Ele não te obriga a vir aqui. Você, se quisesse, poderia não ter vindo. E no próximo, talvez, se o Senhor permitir, vai ter um tempo ali no período de carnaval do ano que vem, vamos ter outro tempo juntos. Mas se você não quiser, não precisa vir. Se você quiser estar lá no carnaval junto com as pessoas, você pode ir lá. Você pode dar muita risada, pular bastante, mas você pode ter consequências que não vão ser tão boas assim, não. Não é assim? Mas às vezes a gente fala, não quero. Igual criança birrenta, eu não quero, eu vou seguir o meu caminho. O que aconteceu com Roboão? O que aconteceu ali depois do reino de Roboão? Uma divisão, né? E esse é um exemplo daquilo que eles mesmos quiseram. Nós queremos um rei. Tá bom. Olha os problemas. Eles vão se multiplicando. Às vezes tem problemas na nossa vida, vamos dizer assim, não foi culpa minha, né? Escolhas que seus pais fizeram, que a vida deles, o jeito a maneira deles, toda a sua família, agora chegou em você. Fala, mas não tem culpa de nada disso. Ué, mas eles escolheram coisas e agora você vai colher também, né? Como Adão. Adão pecou. O que eu tenho a ver com Adão? Nós somos descendentes dele. Nós somos seres humanos. Nós vamos herdar agora o pecado. Mas que coisa. Mas pela graça do Senhor nós herdamos. Em Cristo, se cremos nele, temos salvação. Então o Senhor nos dá graça. Mas, cuidado. Quando o Senhor falar, não faça isso. Quando os seus pais falarem, presta atenção, cuidado. Tenham cuidado. Os jovens muitas vezes acham que eles sabem muito. Seu pai sabe pouco. Quantos anos seus pais têm? Muitos têm mais que o dobro da sua idade. Eles já viveram coisas que vocês nem sonham em viver ainda. Então, baixa a bola, baixa a cabeça. Mesmo que você não concorde, é melhor você obedecer. Vocês lembram que Deus fala com Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, Deus se agrada. Aprenda a obedecer. Certo? Eles vão ser poupados de muita coisa se você obedecer. Correto? Então vamos chegar depois do rei Abias. Aí tem quem? Asa. Quem que leu a história de Asa? Pelo menos um pouquinho. Aqueles 3 lá, mas teve mais gente que leu Asa? Olha, leram pouco. Poucos leram. E aí o que acontece? Como eu falei, aqueles que não leram já estão perdendo, porque eu não vou conseguir falar. Apesar que a história dele na palavra não é tão grande, vou falar um pouquinho aqui, mas vocês já vão. Depois fica a tarefa de casa de vocês lerem. Vocês, para quê? Para que vocês possam ganhar mais. Que o Senhor possa falar coisas que vocês não tiveram tempo aqui. Certo? Então o rei Asa foi um rei
Quem leu ajuda aí. Foi um rei que serviu a Deus, se agradou, foi obediente a Deus ou não? Sim, foi. Mas e o seu pai? Não. E seu avô? Também não. Olha só. 2 gerações andando longe do Senhor. Mas quando Asa entra, ele começa a fazer algumas reformas. E ele começa lá em 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. Segunda Crônicas 14, 2. Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor seu Deus. Ele retirou os altares estrangeiros e os altares das colinas, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos e mandou que Judá buscasse o Senhor Deus de seus pais e obedecesse à lei e ao mandamento. Também removeu os altares das colinas e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz sobre o seu governo. Olha, ele começou a fazer coisas boas. Ele tirou os altares dos ídolos, que naquele tempo eles criavam postes e adoravam embaixo de árvores, queimavam incenso a outros deuses. Vocês lembram que Salomão, o que ele fez? Vocês já estudaram. Salomão, ele multiplicou as mulheres, que Deus tinha falado para não fazer isso, mas ele fez. Está vendo como é importante conhecermos a palavra de Deus? Porque Deus vai falar coisas para nós na sua palavra. Se não conhecermos, nós vamos fazer. E depois vamos falar, mas eu não sabia. Mas é claro que você não sabia. Você não leu a palavra. Então você não sabia. Mas Salomão sabia. E tanto que sabia, que ele sabia de tantas coisas. Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra. Presta atenção, irmão. Só isso não nos faz tremer, deveria. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele foi filho do rei Davi, o grande rei Davi. Que o próprio Deus fala, eu encontrei alguém segundo o meu coração. Davi era alguém que servia a Deus. Olha aqui, que lindo isso aqui. 1 Reis 14 ou 15, deixa eu ver. 1 Reis 15, verso 5. Eugênio, lê para nós isso. Está com a Bíblia? Então, Adriano. 1 Reis 15, verso 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu. Vocês já tinham visto esse versículo na Bíblia? Olha só. Davi, isso aqui é Deus falando. Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida. Menos no caso de Urias. Quando ele fez aquilo com Urias, Deus não se agradou. Tanto que o filho dele morreu, se vocês se lembram. Salomão era filho de quem? De Davi. E Salomão não obedeceu a Deus. Claro que ele se arrepende, ele no final ele escreve ali Eclesiastes, muitos conselhos preciosos, e no final da sua vida, o que ele em Eclesiastes ele fala o quê? Qual que é vamos resumir aqui. Teme a Deus e obedece seus mandamentos. Ele era sábio, mas mesmo sábios podem desobedecer a Deus. E questão de obedecer a Deus não é só com sabedoria. Você pode ser muito sábio, muito inteligente, mas você pode ser desobediente. Certo? Então, Asa fez o que era reto diante do Senhor.
E ele começou a tirar os ídolos. E mandou o povo buscar Deus. Gente, vamos buscar Deus. E o que o Senhor fez? Deus abençoou. Houve paz durante muitos anos do seu reinado. Ai, mas a gente não tem noção o que é isso, que ter paz naquele ambiente, né? Davi passou quase toda a sua vida em guerra. Guerra fugindo de Saul, guerra contra os filisteus, aí guerra contra os amalequitas, aí guerra contra não sei quem, guerras e guerras e guerras. Mas como Davi era alguém que amava o Senhor, Deus foi dando vitória, vitória, e vitória, e vitória. E aí Salomão agora desfruta de um tempo de paz. E o que ele fez? Aproveitou mal esse tempo. E se desviou. Agora aqui Asa busca ao Senhor, retira os ídolos. E Deus abençoa, dá tempo de paz. Para que servem os tempos de paz? Para a gente caçar problema? Não. Para servirmos a Deus, termos paz, servirmos a Deus e conhecermos a Ele de forma tranquila. Mas nós conhecemos a Ele também no meio das batalhas. Davi conheceu a Deus no meio das batalhas. Não foi assim? E ele amou o Senhor no meio de batalha, fugindo de Saul por muitos anos. E aqui Asa fez isso. E o Senhor abençoou. Deus manda depois, no capítulo 15, Azarias, que foi ao encontro de Asa e deu uma profecia ali. Falou, ó, Deus mandou falar para vocês que vocês devem continuar buscando a Ele. Antes não havia paz, agora vocês estão buscando a Deus, vocês têm paz, mas não é ainda suficiente, busquem mais a Deus. Olha só, lá no verso 2, o Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Enquanto vocês estão com Ele, se vocês buscarem, o que vai acontecer? Vocês vão encontrar. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Olha que verso 3 horrível. Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei por muito tempo. Israel passou muito tempo, irmãos. Anos e anos, gerações e gerações, longe de Deus. Isso é algo terrível. Você pode passar dias, horas, dias, meses e anos sem Deus. E quando você passar, espero que não, você se volte para Ele, que sempre há tempo. Mas aquele tempo que foi perdido, né, Jenner? Às vezes ele não retorna. O tempo ele é uma coisa que não retorna. Deus pode te dar novo tempo. Quanto tempo de vida vocês têm? Vocês sabem? Não sabem. Eu não sei também quanto tempo de vida eu tenho. Vocês acham que vocês não morrem, né? Mas um dia vão. E pode ser mais cedo do que vocês imaginam. Busquem a Deus. Vocês podem encontrá-lo. E aí eles fizeram uma aliança. 15, verso 12. O povo fez com Asa uma aliança de buscar o Senhor, Deus dos seus pais. Como? De qualquer forma? Vamos buscar aí uma vez na semana, a gente busca a Deus. Era assim a aliança? Buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus do Israel fosse morto. Tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher. Puxa, que aliança perigosa, né? Eles fizeram uma aliança perigosa aqui. Gente, vamos fazer uma aliança aqui? Aquele que não buscar a Deus, a comunidade vai juntar e vai matar? Será que nós vamos aderir a essa aliança? Será que vocês vão aderir? Ou vocês vão ficar meio com medo disso aqui? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O temor, ele livra da morte. Temor ao Senhor.
Não pense que ter medo de Deus é uma coisa ruim, não. Vocês acham que é ruim ter medo de Deus? Deus é amor, Deus é bom. Deus... Não tem medo de Deus, não. As pessoas hoje não têm medo de Deus, tem? Elas não temem a Deus. O mundo dá risada de Deus, blasfema, brinca. Mas se eles conhecessem a Deus, eles temeriam. Irmão, eles temeriam grandemente. E quando eles forem lançados no inferno, e vocês podem ser, se vocês não conhecerem, temerem a Deus e renderem a Ele. Vocês podem. Não é porque vocês são filhos de crente que vocês estão livres do inferno. Não são. Quem é livre do inferno? Aquele que se arrepende, crê no Evangelho, entrega a sua vida para o Senhor, se arrepende dos seus pecados e crê que ele não pode fazer nada para ser salvo. Mas Jesus já fez. Quando João Batista ele chega pregando, ele era um ser estranho naquele ambiente, né? Vocês lembram como João Batista era? Primeira coisa, ele era cheio do Espírito desde o ventre. Ele era um homem diferente. Ele nasceu também, sua mãe era estéril. Deus gosta, né, como diz o Salmo, ele faz da estéril mãe de filhos. Irmãos, Deus gosta de coisas impossíveis. Para nós, Ele gosta de abrir o mar. Imagina você com aquele multidão de gente no meio e chega aquele paredão no mar ali. O mar está aqui, agora o que nós vamos fazer? O exército do Egito vindo atrás, aquele mar na frente, vai todo mundo morrer agora. E aí, Deus, o que nós vamos fazer? Moisés perguntou, falou, ué, Deus parece que tem senso de humor, né? Ué, Moisés, fala para o povo marchar aí, marchar para onde? Marchar para dentro do mar, né? Na hora que toca, o que acontece? O mar se abre. Esse é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele faz coisas impossíveis. Vem lá João Batista andando com peles de camelo, um cinto de couro, comendo gafanhoto e mel. É um ser estranho. E as pessoas iam lá para ele, lá no deserto, e eram batizadas por ele. E aí, quando vinham os fariseus, o que ele falava? Não, gente, vem aqui, vamos batizar. Foi assim que ele falou para os fariseus? Então, seus miseráveis, raça de víboras, vocês são serpentes, se arrependam dos seus pecados. Foi isso que ele falou. Produzam frutos de arrependimento. O arrependimento não é assim, eu me arrependo, Deus, perdoa os meus pecados. E no outro dia você está pecando do mesmo jeito, e no outro também, e no outro também, e você não deixou o seu pecado. Isso não é arrependimento. Produzam frutos de arrependimento. É claro que o pecado, enquanto você está aqui, ele vai existir aí dentro de você. Vai ter muito fruto. Não quer dizer que você creu em Deus, que você vai virar agora, não peca nunca mais. Não, não é isso. Mas, minimamente, você tem que ter frutos, né? Aquele que roubava agora, não é para roubar mais. Aquele que mentia, tem que parar de mentir. Tem algo que o Senhor fala, abandone isso aqui. Eu creio. Aquele bêbado, para de beber no mesmo dia. Alguns são assim. Outros são de outra forma. Mas eles têm que se arrepender. E tem que buscar o Senhor. E aqui, eles buscam a Deus. Volta para o rei Asa. Asa manda eles buscarem a Deus. E o profeta vem aqui e fala, vocês devem buscar a Deus. E o que eles fazem? Eles buscam a Deus. E o que acontece? Irmãos, Deus é bom. Ele jamais deixa de cumprir a sua palavra. Eles buscaram a Deus. E o que aconteceu? Verso 15. 2 Crônicas 15, 15. Todo Judá se alegrou com esse juramento. Olha o juramento
que trazia risco de vida para eles, de morte. Eles se alegraram, de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram ao Senhor e o encontraram. Então o Senhor lhes deu descanso. Busquem ao Senhor. Primeiro, Ele já nos buscou. João fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama um pouquinho a Deus, se você já buscou um pouquinho a Deus, se tem alguma coisa em você que Ele deseja de conhecer mais a Deus, saiba que isso vem primeiramente dEle. Ele que nos dá isso pela sua graça. E aí o que você faz com isso? Busque a Deus. Como que você busca a Deus? De todo o seu coração. De toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Será que Deus é tão egoísta? É por isso que ele escreveu esse mandamento? Deus é egoísta? Porque ele sabe que você tiver os seus deuses, você vai abandonar ele. E você tem os seus deuses. Ou você acha que não? Você acha que os deuses é só aqueles que eram no passado, então são aquela imagem, os postes lá, as imagens grandes? Você acha que é só esses que são os deuses? Não, nós estamos num mundo cheio de deuses. Cheio. Nós estamos numa era que os deuses, eles se multiplicam, estão aos milhões e milhares. Você pode seguir o que você gostar mais. Qual Deus que você gosta? Jesus chamou um que é um que muitos seguem, né? Que é o dinheiro. Mas Jesus deu um nome para ele. Ele chamou ele de Mamon. É uma potestade. Aquele ali, o dinheiro, ele tem atrás dele algo muito forte. Se você ama o dinheiro, Paulo já falou que ele é a raiz de todos os males. Às vezes os jovens se iludem, né? Nossa, eu quero ficar muito... Vou crescer, vou trabalhar, vou ficar rico, quando eu tiver dinheiro, não sei o quê. Aprenda a lidar, se você recebe uma mesada, tem um pouquinho, ou começou a trabalhar, aprenda a lidar com o seu dinheiro. Certo? Você é jovem. Quem está trabalhando? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Tá bom. É o começo. Quando você receber o seu dinheiro, oferte ao Senhor. Está vendo? Oferte ao Senhor. Não é por obrigação, não. O Velho Testamento aqui, o dízimo aqui no Velho Testamento era uma obrigação, era a lei. Você recebia eles escolhiam e tinha que dar o dízimo, tinha que levar suas ofertas. Era a lei. Nós não estamos falando que você é obrigado. Mas quando você recebe o seu salário e você pega parte dele, que seja 10%, que seja o quanto você quiser. Que seja o 10%, seja vamos dizer assim, não um padrão, mas um modelo que você pode usar. Como lá com Abraão. Abraão, ele saiu, venceu ali, e aí quando vem Melquisedeque, isso aí foi antes da lei, viu, Abraão? E o que Abraão fez? Quando ele ofertou, ele deu ali o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo que Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo, ele é uma figura de alguém ali acima dele. Então ele deu. Por quê? Porque ele reconheceu que aquilo vinha de Deus. Reconheça que o que ele te dá vem dele. Você recebe o seu salário? Eu ganho muito porque eu sou muito bom, sou muito inteligente. Eu não vou dar nada, não. Eu posso pegar esses 10% e investir na bolsa, investir não sei o quê. Cuidado. Se amar o seu dinheiro, você vai ver logo ele indo embora. Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você recebe um pouquinho que você tem, e você pode abençoar outro, é tão maravilhoso, irmão. Aprenda isso, aprenda. Então eles buscaram a Deus, e o que aconteceu?
o encontraram. Vocês têm buscado a Deus? Se vocês têm buscado, vocês têm encontrado? Então, peraí. Se vocês buscam, vocês têm que encontrar. Não é assim que foi aqui com o rei Asa e o povo? Ou será que Deus mudou? Não. O que Deus fala com Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares como? De todo o coração. O princípio é o mesmo. Foi aqui, foi com Jeremias. Jeremias estava no tempo ali que o povo ia ser levado para o cativeiro. Deus, de forma tão amorosa, fala: busquem, me busquem. E como você busca a Deus e o encontra? De todo o coração. Como que é isso? Será que tem uma receitinha? Leia a Bíblia tantos minutos por dia, ore tantos minutos por dia, vá em todos os cultos e aí você vai encontrar Deus. Será que é assim? Como que a Milena vai buscar Deus? Como que o Davi vai buscar Deus? Como que o André, o Henrique, a Giovana, cada um de nós? É claro que não existe, eu vou buscar a Deus à minha maneira. Não se engane, o mundo está cheio disso. Eu sigo a Deus da minha forma. Não é assim, não. Deus tem os seus caminhos. Se você ler a palavra, você vai conhecer os caminhos de Deus. Quando você orar, o que Jesus falou? Entra lá no seu quarto, ora para Deus. Ora, você ora. Tem um livrinho muito bom do irmão Riley. Agora não lembro certinho o nome, se é Você Ora ou algo parecido com isso. A Fiel acho que publicou há muitos anos, mas acho que ainda tem para vender. Muito bom. Vocês oram, jovens? Vocês oram? Isso é uma forma de buscar a Deus. Você tem orado? Ou você só ora na hora que você vai dormir ou almoçar? O que é a oração? É uma maneira de você buscar Deus. Quando Jesus fala, entra no seu quarto, feche sua porta. O que ele está dizendo? Deixa as coisas para trás. Deixa as coisas de lado. Deixa o mundo lá fora. Daqui a pouco nós vamos lidar com as coisas. Agora é sua hora com Deus. Busque a Deus. Mas na hora que você sair, você leia a sua palavra. Busque a palavra. Conheça a palavra de Deus. Aí quando você sair do seu quarto, o que você faz? Você deixa a oração lá no quarto. Não. Acompanha ela, traz ela do seu lado aqui e fala, vamos comigo, oração. Ore a Deus, continue orando. Sabe por que vocês não oram? Vamos ver quem, vamos me ajudar antes que vocês durmam. Pode me dar exemplos aí. Quem acha, dos jovens, não vale os mais velhos, que também não vale, né? Deixa eles, né? Vamos listar alguns motivos aí que vocês acham, por que vocês não oram? E por que não só vocês, né? Porque as pessoas não oram, os homens não oram, as mulheres não oram. Quais são os motivos que nos levam a não orar? Calma, um de cada vez. Uma preguiça. Não, tá certo. Não, tudo bem. Amém. Amém. Preguiça, o que mais? Estarmos distraídos. Celular, rede social. Adorando outros ídolos. Tá certo. E uma coisa que nós vamos ver, tudo isso está certo. E uma coisa que nós vamos ver depois, eles buscaram a Deus. Fica aí, que nós vamos voltar nisso aí. Eles buscaram a Deus e encontraram a Deus. Essa é uma forma que eu falei, orar a Deus. Ler sua palavra. Estar em comunhão com os irmãos. Certo? Dando alguns exemplos só para a gente ver como que a gente busca a Deus. Jesus falou, batam,
Bata na porta. Quando vocês baterem, a porta será aberta. Peçam e vocês vão receber. Lembra que ele deu exemplos? Aquela mulher lá, uma viúva, ela queria que o juiz julgasse a causa dela e não julgava, e ela falou, então deixa pra lá. Foi assim que ela agiu? Não. Quando vocês querem uma coisa, vocês não ficam perturbando seus pais até eles dar? Ou não? Ou vocês pediram uma coisa uma vez, aí depois já parou? É assim que vocês fazem? É criança quando quer... Você vê as criancinhas, quando, né, André? O Josué pede uma vez só, depois para, né? Tem uns que faz birra, outros chora, outros esperneia, pula, e deita no chão e chora. E tem uns pais que dão, né? Às vezes tem que dar uma vara, né? Mas eles pedem. E às vezes, muitas vezes os pais dão. Não só porque estão fazendo birra, ou porque estão... Mas Jesus falou, vocês são maus, vocês dão coisas boas para os seus filhos. Eu vou dar o Espírito para vocês. Vocês querem o Espírito de Deus? Vocês querem? Vocês têm buscado? Não acho que o Espírito de Deus vai vir assim, que ele é como você pede um lanche para o seu pai. Pai, dá um lanche, vamos comprar um lanche. Tá bom, meu filho, toma aí. Deus não é assim. Deus não é manipulado. Deus conhece o nosso coração. Por que ele falou? Busquem de todo coração. O que Davi foi diferente de Saul? Quando Samuel foi ungir lá Davi, o primeiro que ele viu, seu irmão mais velho, né, os irmãos mais velhos de Davi, ele achou que era o rei. Agora é o rei. Deus falou, Samuel, não é isso aí não. Será que você já se perguntou como Samuel ouvia Deus? Ele começou a ouvir Deus desde pequenininho, né? Deus chamou ele nunca sabia quem era Deus, ele começou a ouvir a Deus. Mas será que Deus, ele fala só com voz audível? Giovana, Vinícius, ouve a palavra do Senhor. É assim que Deus fala? Não sei se era assim, pode ser que muitas vezes ali com os profetas Deus falou com voz audível. Sim, mas nem sempre é assim não. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Samuel ouviu. Esse não, Samuel. É um outro. Passou o outro, esse aí também não. É o último. O último nem estava lá. Nem chamaram ele para o almoço, né? Estava lá cuidando das ovelhas. Vai lá, que é esse aí. Esse aí tem um coração para mim. Olha o coração. Samuel, presta atenção, Samuel. Olha a lição. Deus não olha o exterior. Ele olha o coração. Será que essa lição é só com relação a Davi? Não, irmãos. Busquem a Ele de todo o coração. O que é o coração? A gente está falando, né? Vocês têm que saber o que é o coração. O que é o coração? Será que esse órgão fica jogando sangue aí para o seu corpo? Claro que ele é o coração, o seu coração. Mas não é esse coração que a Bíblia está falando. Quando ele está falando do coração, ele está falando, a Bíblia fala do quê? O que o Senhor está querendo falar? Seu desejo, sua vontade, tá certo, o que mais? Emoções, a alma. Deus está falando daquilo que está lá dentro, do seu ser interior, daquilo que te move, daquilo que você é, daquilo que está lá no fundo, no profundo. Seus desejos, sim, suas emoções, sim. Tudo isso é o seu coração, todo o seu ser. O que você quer, os seus planos, ele está ligado ao que o seu coração deseja. Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, jovem? É fácil descobrir onde seu coração está. Muito fácil. Onde está o teu tesouro?
Jesus falou, a sua boca fala, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você está conversando com todos, o que você fala? O que os seus amigos falam? Ah, futebol, não sei o que, nossa, você viu aquele jogador lá? Não sei o que, nossa, aquele time ganhou, não sei o que, lá o Barcelona, nossa, você viu quem contratou? Nossa, o Real Madrid contratou não sei quem. Nossa, o São Paulo, não sei o que lá. Aonde está o coração desse jovem? Responda aí, Noah. Futebol. E a menina fala, nossa, olha aquela maquiagem lá, não sei o que. Ah, não sei o que, eu tenho meu gloss, não sei o que. Eu não sei, essas são as coisas das meninas. Tudo, você pode falar, claro. Não tem pecado nisso. Mas se o seu coração te leva a falar só disso, a maior parte do seu tempo você pensa nisso e gasta tempo e fala, aonde está o teu coração? Nisso, isso é o seu ídolo. Pense, acorda, jovem, vocês têm que aprender e deixar o Senhor sondar os seus corações. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E por que isso é importante? Provérbios fala, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus falou que de onde procedem os maus desígnios, os pensamentos maus, os homicídios, os adultérios, as coisas tudo ruim. Da onde que surgem essas coisas? Do coração. Ah, isso não é perigoso? Vocês acham que não tem isso dentro dos seus corações? Tem. Vocês não conheçam muito disso. Um pouquinho vocês vão ter que conhecer, porque senão vocês não conseguem se arrepender. Deus vai mostrar um pouquinho do que está lá dentro. Quanto mais você vai andar com Ele, mais você vai ver quanta podridão tem lá. E quando você vai ter que se arrepender. Lá de dentro procedem tudo isso. E qual é a grande alegria e as promessas de Deus que Deus faz lá do Velho Testamento? Eu vou dar para vocês um novo coração. Vocês vão me buscar. Vocês vão me conhecer. Não vai precisar que outros falam, conheça o Senhor, porque vocês vão conhecer. Olha a promessa. Essa é a promessa do novo nascimento. Eu vou dar um coração para vocês. Se você não tem esse coração, peça para Deus. Busque a Deus. Senhor, eu quero esse coração. Eu quero abandonar o que não te agrada. Olha o que o Tozer fala nesse livro, A Procura de Deus. O Adriano já gosta desse livro também. Se você, jovem, não leu, leia. Quer ver? Esse aqui é da versão antiga. 96 páginas. Quantos dias, filha, você lê aqueles livros dessa mãe, assim, ó? Quantos dias? 3, 4, 5 dias, lê um livro dessa grossura, assim, ó. 96 páginas. Esse não é livro para ler assim em 2, 3 dias. Você pode ler um capítulo por dia. São quantos capítulos aqui? 10, olha, 10 dias você leu. Só que leia e pense no que ele está falando. Se arrependa, deixe os seus ídolos, busque a Deus, você vai encontrar. Essa é a história de Asa, uma parte. Olha o que esse irmão fala, na parte de deixar as coisas, de abandonar. Olha a oração desse irmão, no final do capítulo. Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro. E não procure esconder de ti o terror da separação. Não pense que na hora que você vai abandonar seus ídolos, não vai doer. E na hora que começar a doer, não volta para trás não. Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival. Então tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo serás o seu sol iluminador.
e ali não haverá mais noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olha a oração desse irmão. Você tem que ter coragem de orar sim. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai te pedir que você não quer deixar. Porque você ama muito. Eu lembro que o Adriano falou que ele gostava muito de futebol. Eu também gostava. E hoje eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não ligo mais. Não faz diferença nenhuma se o meu time ganhou ou o outro time perdeu. Porque no final, o que isso vai servir para a minha vida? É só um laço. Só uma distração que não vai levar a nada. Estava lendo um livro do... aquele grande matemático lá, o Pascal, Blaise Pascal. Ele não escreveu um livro, ele escreveu várias coisas, vários pensamentos, compilaram, fizeram um livro lá dele, muito bom. Ele foi um grande matemático, né? Vocês vão estudar na escola sobre Pascal. Mas ele foi um grande homem de Deus. E ele fala que nós hoje temos, na época dele, ele era do século XVI, eles tinham muitas distrações. Hoje, irmãos, hoje os jovens e o mundo têm distrações à vontade. Estamos num grande circo, onde se tem atrações para todos os gostos, séries e filmes e tudo, para todos os gostos. O que são tudo isso? Distrações e ídolos. Você pode amar isso. E aí, quando você tem isso tudo no seu coração, você tem tanta coisa lá, não tem espaço para Deus. Tem? Não. Jovem, largue seu celular, vai buscar Deus. Se você tiver que, inclusive, deixá-lo, seu celular, será que Deus vai pedir para deixar para alguém não ter celular hoje em dia? Agora a pessoa vai ficar, vai ter até um ataque cardíaco. Alguns vão precisar não ter. Se você precisar não ter, você vai estar disposto? Será? Deus é bom. Deus é bom, jovem. Deus, Ele não pede nada que Ele não vai te dar muito mais. Deus, aquele jovem chega diante de Deus, de Jesus, que é Deus, e o jovem fala assim, como que eu vou herdar a vida eterna? Jesus fala, você conhece os mandamentos? Você conhece. Então segue. Mas se eu já segui, eu já sigo, já faço. E agora, o que mais que eu tenho que fazer? O que Jesus falou para ele? Vende tudo que você tem. Ele era rico. Rico? Acho que ninguém aqui chega na riqueza que ele tinha. Ele era muito rico. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Ele era um jovem, não sei que idade aqui. Talvez com 30 anos ou menos, ele ainda era um jovem, né? E o que ele fez? O que ele fez? Ele foi embora. Você pode ir embora. Jesus pode te pedir certas coisas e Deus pode falar assim, deixa isso aqui. Você pode ir embora. E Deus é tão bom, como eu falei. Ele não vai te agarrar e falar, não, peraí. Não precisa dar tudo, não. Jesus falou isso para o jovem? Não, peraí, vamos negociar aqui. Dá 50% só e vamos embora. Vamos assim mesmo. Ele quer o coração todo. Ele quer o seu coração. Ele quer você por inteiro. Para quê? Para que ele possa fazer a vontade dele e que o reino dele cresça. O mundo não gira em torno de vocês, jovens. Vocês acham que sim, mas não. Não e não. Gira em torno de quem? Dele. Ele é Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas ele é tão bom que ele nos coloca no seu mundo. Ele vem nos salvar. E ele tem uma eternidade com ele de 1000 maravilhas. Mas você tem que abandonar muita coisa. E aí depois na vida do rei Asa, já estamos terminando, já estamos no final aqui. O povo segue a Deus, abandona os seus ídolos. Vem aquele avivamento, o povo encontra a Deus.
Aí passam anos, aquele povo está servindo a Deus. E depois de vários anos, e alguns aqui no começo, né, antes, veio o começo, o povo busca a Deus, e aí vem uma guerra. Vem os etíopes, com mais de 1 milhão de gente para lutar contra o povo. E aí o que Asa faz? Quem lembra? Ele clama a Deus, junto com o povo. Deus, para ti não é dificuldade para livrar. Com poucos, com muitos, o Senhor pode livrar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E o que Deus fez? Ajudou. O Senhor venceu os etíopes. Ele derrotou aquele grande exército. E aí depois, no 36º ano do seu reinado, ele começou ali, o outro rei de Israel, guerrear ali contra ele. E aí o que ele fez? Ele fez uma aliança com o rei da Síria. Ele fez uma aliança com o rei da Síria. Falou, desfaz a sua aliança aí com o rei de Israel, faz aliança comigo, toma aqui. Primeiro ele deu as ofertas, ele pegou o ouro, ele leva tudo para o templo de Deus. Aí depois ele pega isso aí que ele ofertou e dá lá para o rei da Síria, desfaz a aliança com ele aí, que estamos tendo guerra, aqui está difícil. E aí o que Deus faz? Deus manda o profeta. 2 Crônicas 16. Estamos acabando. Fique firme. Você estava até correndo aí, então, vamos ficar firme. Nosso general é Cristo, nessas horas também. 16:7. Veio o rei, o profeta aqui falar. E aí, ele vai falar depois, no verso 8, que os etíopes não tinham grande exército. E no 7, o exército do rei da Síria escapou da sua mão, por quê? O que você fez? Confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. E aí, Deus podia ter dado o rei da Síria para ele. Ele poderia ter vencido o rei da Síria. E vencido os outros que não estavam buscando a Deus também. Ele poderia ter vencido ou não. Sim, Deus está falando que sim. Mas por que ele não venceu? Não confiou no Senhor. E agora, olha só no verso 12 desse capítulo. No 39º ano de seu reinado, ele reinou 41 anos. Ele ficou acometido de uma enfermidade nos pés. E a enfermidade dele era muito grave. Mas não buscou ao Senhor nem mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. E descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Asa não foi um homem que foi reto diante do Senhor? Foi. Vejam aqui o perigo. Ele confiou no Senhor lá no começo. Quando veio aquele grande exército, ele confiou no Senhor. Senhor, tem misericórdia. Depois de andar muito tempo com o Senhor, aí vem aqui outras lutas. E ele deu o jeito dele. Ele não consultou o Senhor, ele foi lá arranjar deu o seu jeitinho. E ele não confiou no Senhor. Agora ele fica doente. Ele buscou os médicos. Tem um problema nos médicos? Tem problema, Vinícius? Senão você não ia estar fazendo medicina, né? Se tivesse problema. Não tem problema, a medicina está avançando e é muito bom. Hoje nós vivemos muito mais do que lá no século XV, ou de 100 anos atrás, né? Temos muito mais avanço na medicina, isso é muito bom. Apesar que tem muita coisa ruim também no meio, mas tem muita coisa boa. E qual que é o problema aqui? Você pode buscar os médicos, claro, né? O João foi lá, quebrou 3 costelas. Você vai deixar ele sem no hospital? Não, claro que você vai buscar os médicos. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? Primeiro nós temos que ir. E quem que nós temos que buscar primeiro? É o Senhor. Então, primeiro é o Senhor. É confiar nele. E é confiar nele quando?
Sempre. Vamos voltar naquela pergunta. Por que vocês não oram? Por que os homens não oram? Sabe um grande motivo? Porque não confiam no Senhor. Porque levam suas vidas confiando em si mesmos, confiando no seu coração, confiando nas suas forças, confiando na sua beleza, confiando nos seus estudos, confiando nos seus pais, confiando no Google, confiando não sei o quê. Vocês e nós confiamos em muitas coisas, mas poucas vezes confiamos no Senhor. No meu trabalho e nos trabalhos de cada um de vocês e nas suas escolas, vocês confiam no Senhor ou só na sua sabedoria? Eu já sei fazer isso, então não preciso orar. Preciso, Gênesis? Irmão, não faça isso não. Confie no Senhor. Na hora que você acorda, confie no Senhor, ore a Deus, busque a Deus. Ele, se você vai encontrar. Tem coisas que no seu dia você vai precisar dele, e todos os dias nós precisamos dele, irmãos. Todos os dias. Seja para nos relacionarmos, seja para tomar decisões pequenas ou grandes, né? Olha o exemplo de Asa. Confie no Senhor quando vier um exército gigantesco, aí você confia. Mas na hora que deu a unha encravou no pé, você não confia em Deus não, né? Ou na hora que você tem alguma dificuldade, você não confia em Deus. Olha as lições. Confie em Deus todo o tempo, todos os dias. Entregue o seu coração para Ele. Você vai encontrá-lo. Último versículo aqui para terminar. 2 Crônicas 16, 9. Olha aqui que Deus fala. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Deus não mudou, Ele nunca mudará. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Vocês acham que os olhos do Senhor não passam aqui? Aqui está na terra ainda, que eu saiba, né, André? Está fazendo parte ainda, hoje já estamos em Marte já. Estamos nessa terra. Mas ainda se estivesse lá em Marte, os olhos do Senhor iam te encontrar lá. Se for lá na Lua, estiver lá no espaço. Não pensa que os olhos dele não te encontram lá. Te encontra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para quê? Para quê, irmão? Para que ele passa? Ele está procurando. Ele está buscando. Deus busca também. Deus quer. E o que ele quer? Ele quer se mostrar forte. Ele quer mostrar que Ele é poderoso. Que Ele é bom. Que Ele jamais muda. Que Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Samuel, de Davi. É o mesmo Deus que estava com os discípulos. É o mesmo Deus que lá em Hebreus, quando é citado os heróis da fé, Deus estava com aqueles que passaram e foram cerrados pelo meio. Deus estava com aqueles que foram jogados aos leões, que o mundo não era digno. Esses é o que Deus procura. Aqueles homens e mulheres são homens e mulheres. O que diferencia eles dos outros homens e mulheres? O que vai diferenciar vocês, jovens, de outros jovens e de outros cristãos? Muitos pode ser cristão também, mas Deus não quer crentes. Deus não se agrada só de crente. Eu creio em Jesus. Tá? Você crê? O que Tiago fala? Você crê em Jesus, jovem? Amém. Tá, até os demônios acreditam nisso. E eles estremecem quando eles ouvem falar de Deus. Eles estremecem. Por que os demônios estremecem? Porque eles conhecem a Deus. Eles sabem o que o Deus prometeu e vai cumprir. E se Deus falou para eles que vai lançar eles no inferno, ele vai lançar. Então eles têm medo. Porque eles vão para lá.
Você crê que Deus existe? Crê. Então tá bom. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres que tenham um coração para Ele, um coração totalmente entregue a Ele. E a esses, Ele vai se mostrar forte. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Você tem medo das coisas? Você pode ter medo. Não tem problema em ter medo. E quando você tem medo, o que você faz? Quando as crianças pequenas têm medo, o que elas fazem? O que, Natália? Corre atrás do pai com a mãe, né? Ai, meu pai, ai, que medo. Corre para o seu pai. Se esconda debaixo das suas asas. Tem espaço lá para você. Bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Você não vai ter descanso em nenhum lugar, a não ser conhecer a Deus e amar a Ele, se dedicar a Ele. Ele está procurando pessoas, jovens, adultos, idosos, crianças, que tenham um coração para Ele. Um coração para Ele. Se você não tem, clame a Deus. Busque a isso, busque. O que precisa Deus? Senhor, eu quero ter esse coração. Davi procurou, ele buscou, e ele encontrou, Deus deu um coração para ele. Ele amava o Senhor. Será que Davi estava preocupado com o reinado? Não. Não estava. Ele queria o Senhor. Queira o Senhor, jovem. Busque o Senhor. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos fazer essa oração. Aqueles que desejarem buscar o Senhor, Senhor. Quero buscar o Senhor. Senhor, me dá esse coração. E Ele conhece os corações. Ele sabe por que você veio. Ele sabe o que você ama. E não precisa ter medo de Deus no sentido de esconder dele. Fale para o Senhor. Nessa noite, agora, na hora que você quiser, coloque sua cabeça no travesseiro e faça agora. Senhor, o Senhor sabe que isso aqui eu amo. O Senhor sabe que o Senhor está pedindo e eu estou brigando. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho um coração para o Senhor, ainda desse jeito. O Senhor sabe. E aí o que você faz? Não tem jeito mesmo. Ué? Não. Você fala, Senhor, me dá esse coração. Me ajuda. Como aquele homem, né? Foi perguntar para Jesus. Jesus, foi com seu filho. Meu filho está aqui endemoniado. Se o Senhor puder, cura ele. Claro que tudo é possível ao que crê. Fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele foi sincero. Senhor, eu não creio direito, me ajuda. Deus curou aquele filho? Curou. Vai ao Senhor com o coração dividido. Vai a si mesmo. Ele vai ganhar tudo. Que Ele ganhe. Senhor, nós entregamos nosso coração a Ti, Senhor. Senhor, encontre em nós, Senhor. Encontre aqui, Senhor. Encontre em mim, Senhor. Encontre em cada um desses jovens. Corações, Senhor, que Te amam. Senhor, corações que Te sirvam. Corações, Senhor, que estejam dispostos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, nós não queremos chegar no final da nossa vida como asa, Senhor. Não confiando em Ti. Apesar de ter feito muitas coisas corretas, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Nos livra, Senhor, de viver nossa vida do nosso jeito, Senhor. Livra esses jovens, Senhor, desde cedo, de tomar decisões, Senhor, de andarem por caminhos tortos. Livra eles, Senhor. Senhor, que eles tenham um coração para Ti. Que eles amem a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer maravilhas, Senhor, através deles. Que outros possam crer em Ti. Senhor, o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor vai se mostrar forte para com eles.
Que eles conheçam a Ti, Senhor. Que eles conheçam esse Deus maravilhoso, que livra das cadeias, das prisões, dos grilhões, Senhor. Que é poderoso, Senhor, para que nós vençamos, Senhor, inimigos grandes, inimigos pequenos, inimigos que a gente nem sabe que tem, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um desses jovens. Teu Espírito, Senhor, ministre a eles. Senhor, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós, sobre eles. Senhor, que eles conheçam da Tua alegria, da Tua paz, do Teu descanso, Senhor. Ajuda-os, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.